Bom dia, bom dia. Thanks God every day. Começando uma semana abençoada, uma semana na presença do Senhor, começando pelas coisas certas, né? Começando pelas coisas do alto. Vou aqui antes de começar a enviar para algumas amigas, algumas pessoas, porque às vezes o Instagram demora. Mas vamos lá. E assim nós podemos começar, nós vamos começar essa semana falando de um assunto muito importante, que é sobre dar um novo significado às coisas que estão aqui guardadas no cérebro, guardadas nas nossas lembranças, né? Ressignificar. Esse é o assunto da semana. E vamos começar lendo João 3:1, bem no iniciozinho, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Bom dia. Pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Bom dia. Necessário vos é nascer de novo. Nós sabemos do nascimento que está falando aqui, especificamente o nascimento espiritual. Mas nós vamos nessa semana, com luz, nessa palavra, dar uma outra ênfase, que é o nascimento, o renascimento como um ressignificado. Vou explicar melhor para a gente poder entender. Nós vamos falar essa semana sobre ressignificar, sobre dar novo significado em nossa vida em todas as áreas, em todas as coisas. É a proposta de um novo nascimento. Por que isso, né? Por que isso? Porque Deus, ele me chama e te chama para uma vida nova, onde ele nos entrega o propósito da nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso, eu tenho repetido sempre isso, né? Nós não estamos aqui neste lugar e neste tempo por acaso. Não, Deus nos colocou numa determinada família, numa determinada sociedade, num país, num estado, numa cidade, num lugar. Deus nos coloca no lugar que Ele quer. E para que isso, né? Para quê? Só porque Deus gostou desse lugar? Não. Porque eu e você, nós temos um propósito para cumprir na terra. Por causa do propósito, que é algo muito grande que Deus tem para ser feito na terra através de mim e de você, ele nos coloca neste tempo e neste lugar. Tá, e o que tem a ver, Andréia, ressignificar com tudo isso? Tem tudo a ver. Por que acontece? Quando nós estamos muito pesados com as nossas próprias histórias, nossas próprias dores, quando nós ficamos com a mochilona da vida pesada demais, é quase que impossível, ou então é muito pesado responder ao propósito de Deus. Quando Deus fala em propósito, quando Deus nos chama, Ele não nos chama para uma coisa pequena, é sempre grande. E se o nosso propósito, por exemplo, está através de, por exemplo, de ser comerciante, não vai ser um comérciozinho pequeno, porque tudo que Deus faz é grande. Ele quer uma coisa grande, que você atinja muitas pessoas. Então esse comércio não vai ser pequeno, ele vai ser um grande comércio. Então ele vai querer que você cresça muito para atender o propósito dele. Uma outra coisa, se você vai servir a Deus, por exemplo, como médico, como enfermeira, não é cuidando de uma pessoa ou duas pessoas, é atingindo muitas pessoas, porque todo o propósito de Deus, ele é grande. E Deus não pensa na profissão em si, na verdade a profissão que nós temos é um serviço para cumprir o propósito de Deus, né? Mas para isso eu não posso ter muito peso comigo, porque se eu tiver muito peso eu não consigo ir na velocidade e no tamanho que Deus quer e tem para mim e para você. Então uma vida sem ressignificar as histórias significa uma vida pesada. Tem muitas pessoas que vivem cansados. Você conhece alguém assim? Talvez você esteja assim, cansado. Se eu estou muito cansado, provavelmente eu estou cansado porque eu estou carregando um peso
que eu não deveria estar carregando. Quem carrega peso grande fica cansado mais do que deveria. E é sobre esse peso, essa mochila que nós estamos levando da vida grande demais e pesada demais nas costas, que nós vamos falar essa semana. Para quê? Com o objetivo de tirar o peso. A vida é melhor, mais leve. E eu posso ir mais longe e mais rápido se o meu peso ele tá leve, né? Não é à toa que Jesus fala para nós, né? Vinde a mim quem está cansado, porque meu peso é suave, meu fardo é leve. Então, quando nós estamos conectados na vontade de Deus, a vida é leve. E se a nossa vida está pesada, então esse é o momento, essa semana vai ser uma semana de dar novo significado. Quero inclusive pedir você, tanto quem ouve ao vivo, como quem ouve depois a gravação, chama mais pessoas para estar junto de nós na semana no Thanks God às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, porque nós vamos falar coisas preciosas e dar dicas muito importantes e mostrar o caminho de como fazer, de como dar um novo significado para as coisas que nós já vivemos. Qual a importância de dar um novo significado? Eu vou dar um exemplo aqui que eu já até dei no passado, mas acho que é um exemplo que deixa muito claro a importância de ressignificar a nossa história. Olha só, imagina a situação. Um casal tem um filho pequeno. Imagina comigo aí. Um casal tem um filho pequeno e o filho está dormindo no quarto dele, no quarto da criança, e o casal está namorando. E deixou a porta só fechada, mas não trancou. E está ali namorando, está tendo relação sexual. E ali eles estão fazendo o bom, correto, agradável, tá tudo certo. Os pais ali tendo relação naquele momento. A criança acorda, ouve um barulho e resolve entrar no quarto de uma vez. E quando entra no quarto, ele viu ali uma cena dos pais tendo relação. O que está acontecendo de fato naquele momento? O que está acontecendo de fato é o amor sendo praticado, é o sexo como uma coisa positiva, é o momento de intimidade do casal, é o momento de unidade do casal, tá tudo bom e certo. Qual é a visão que a criança tem? A criança consegue ver isso? Não. A criança pode ter várias interpretações. Pode ver como uma violência, pode ver como um abuso do pai sobre a mãe, porque o pai, como é mais forte, acaba dando a impressão de que o pai é que está abusando, que está machucando, dor, machuca, e agressividade, e, enfim, um monte de outras coisas, é a visão da criança. Então, o que aconteceu de fato foi uma situação e a visão da criança foi uma outra. Essa criança ela pode levar essa experiência, essa visão por toda a sua vida. E a relação que essa criança, quando vir adulto, vai ter em relação a sexo, pode ter tudo a ver com essa primeira experiência que ele teve vendo os pais tendo relação. E quem é que dá essa conotação? Quem é que dá essa ideia para essa criança que virou adulto? É o pai, a mãe? Não. Muitas vezes o pai e a mãe nem perceberam a gravidade do que aconteceu dentro da cabecinha da criança. Ele achou até que estava meio dormindo e que não percebeu direito, não viu direito. Só que a criança viu do jeito dela, do jeito que a idade dela permitia, e leva isso, essa experiência, por toda a sua vida e vai criando raízes essa experiência. E aí quando é adulto, é uma criança que tem uma determinada relação com esse assunto, sexo, por causa da sua experiência. Seria isso. Só que você fala, André, eu nunca passei por essa situação. Só que não tem a ver com isso só. Tem a ver com tudo. Tudo que nós vivemos durante a nossa vida, principalmente na infância, mas também na adolescência e às vezes até na fase adulta, tudo que nós vivemos, nós temos a nossa experiência própria. E nós levamos, entre aspas, essas verdades por toda a nossa vida. É isso. E o que é o ressignificar? O ressignificar é quando nós voltamos à experiência ou experiências e nós damos um sentido diferente, um significado diferente. Como a palavra mesmo diz, é uma ressignificação. Então eu dou um novo significado para isso, né? E assim, para a gente entender um pouco melhor, vou comparar, né? Inclusive essa comparação é do Tony Robbins, né? Eu vou comparar aqui as nossas experiências, as nossas verdades como uma mesa. Então pensa aí uma mesa, isso aí vai ficar bem claro para nós. O que é uma mesa? A mesa é um objeto que tenha um tampo e tenha as pernas. 4 pernas, um tampo, nós temos uma mesa. Se essa mesa tiver só o tampo, existe uma mesa? Não. Então imagina, tira essas pernas e coloca só o tampo no chão.
Nós temos uma mesa? Não, nós não temos uma mesa. Agora coloca as pernas na mesa, no tampo. Agora nós temos uma mesa. Isso são os nossos significados, são as nossas verdades, né? Então eu vou dar exemplo aqui de alguns tampos de mesa, para ficar bem claro para nós. Nós vamos, durante a semana, nós vamos voltar em muitas situações. Nós vamos falar sobre o que nós achamos e entendemos sobre casamento, amizades, relação com pai e mãe. São muitos assuntos ao longo da semana, vai ser bem rico essa semana, mas para isso nós temos que entender a base de tudo, que é o que significa as coisas para nós, baseado aí nesse tampo de mesa. Então olha só, o que é uma verdade que está na cabeça de muitas pessoas? Todo homem trai, uma verdade. Outra verdade, eu não consigo ganhar dinheiro e ser próspera, outra verdade, né? Mais uma verdade, casamento sempre acaba mal, ou casamento não é pra mim, outra verdade, né? Outra verdade, eu não consigo emagrecer. Todo mundo emagrece, mas eu sempre emagreço, engordo, emagreço, engordo. Então eu não consigo emagrecer, outra verdade. Uma outra verdade, adolescentes são aborrecentes. Adolescente sempre dá trabalho. E aí nós poderíamos colocar aqui um dia inteiro de verdades que estão na cabeça das pessoas. Aí você fala, André, é verdade ou não é verdade? Só é verdade, presta atenção, agora essa dica é poderosa. Só é verdade para quem tem, e são tampos de mesa, só é verdade para quem tem as pernas desse tampo de mesa. André, não estou entendendo nada, o que é isso? Por exemplo, vamos pegar a última que eu falei aí. Adolescentes são aborrecentes e eles sempre dão trabalho. Eu tenho 3 filhas que já são adultas. Das 3 filhas, uma me deu um pouco mais de trabalho na época da adolescência e 2 absolutamente não me deram trabalho. Então se você falar comigo, vamos supor que você tenha filhos e esteja tendo problema com seus filhos adolescentes. E você fala comigo assim, Andréia, adolescentes são aborrecentes, eles sempre dão trabalhos. E eu vou dizer pra você que eu não concordo. Não é verdade pra mim. Porque a minha experiência, quem é a minha experiência são as pernas da mesa. Existe uma dita verdade que adolescentes dão trabalhos, mas na minha vida não tem essas pernas. Porque eu não tive experiência assim, né? Então, as experiências é que fazem as pernas da nossa verdade. Vamos entender um pouco mais. Esse primeiro momento aqui ele é super importante, que nós vamos ressignificar tudo essa semana na nossa vida. E é importante a gente entender o que são essas pernas, então. As pernas são as trilhas neurais. O que seria isso? Você já foi em uma roça onde tem um mato, e aí de repente, de tanto as pessoas passarem, faz um caminho, é até chamado caminho da roça, né? O que é o caminho da roça? Não tem uma estrada feita, mas de tanta pessoa passar ali, meio que matou aquele capim e aí virou um caminho de roça. Isso acontece muito para poder pegar trilhas mais curtas, por exemplo, entre uma casa e outra, entre uma fazenda e outra, né? Isso acontece também dentro do nosso cérebro. Então, olha só, a minha primeira filha não me deu trabalho como adolescente. Então, as pessoas falavam comigo, nossa, quando essa filha chegar na adolescência, tá bom mesmo a criança pequenininha, porque quando os filhos chegam na adolescência, dá trabalho demais. Essa era uma verdade para as pessoas. E eu comecei a repetir, eu nunca chamei minha filha de aborrecente, aqui em casa nunca teve essa palavra, aborrecente. E com isso, eu comecei a ter uma experiência com a minha filha primeira, diferente. Não foi criada uma trilha na minha vida, na minha mente, de que adolescentes dão trabalhos. Não aconteceu isso. E com isso, essa verdade, que as pessoas dizem que é verdade, pra mim não é verdade. Então, como que eu faço, ou como é que eu deixo de fazer essa trilha neural dentro da minha cabeça? Por exemplo, uma pessoa que foi traída por um marido, por exemplo, ou por um namorado, se ela fica repetindo, e sofrendo, e contando, e lembrando, e sofrendo, quanto mais ela passa tempo nisso, ela está criando esse caminho da roça, essa trilha neural. E pode ser que ela vá para o segundo relacionamento com isso tão forte dentro dela, porque ela não ressignificou a primeira experiência. Por isso que fala que quando a gente sai de um relacionamento, tem que curar, tem que ressignificar, porque senão você vai atrair pessoa igual e vai viver tudo de novo. Então, se a pessoa ressignificou a primeira experiência onde ela foi traída, ela vai livre para o segundo relacionamento. Se ela ficou chorando, até uma oração que uma pessoa faz pode ser um reforço da trilha neural. Então, como é que deve ser a nossa oração?
para não ser um reforço. Vai diante de Deus com toda a verdade, toda a confiança, expõe aquilo e pede ajuda a Deus para perdoar e já resolve aquela situação que você já conversou, foi com Deus já, e pronto, e parte para a vida sem ficar levando isso. Mas tem gente que faz a oração 1 milhão de vezes, a mesma oração. Ah, Deus, isso aconteceu, e aqui isso aconteceu, e isso aconteceu, e isso eu tô sofrendo, e tô sofrendo, e tô sofrendo. Quanto mais eu fico nisso, até na oração eu tô reforçando, eu posso estar reforçando uma trilha neural. E aí eu vou para o segundo relacionamento, tendo passado pela primeira decepção de ter sido traída, eu vou para o segundo relacionamento com isso muito vivo dentro de mim, com as pernas da mesa desse tampo. Qual é o tampo? Todo homem trai. E as pernas da mesa foram os caminhos neurais que eu fiz muito forte na minha cabeça. E é bem provável que eu vou ter uma experiência parecida. E aí, bom dia, linda. E aí é que a gente vive os padrões repetitivos. Então, os padrões repetitivos nada mais é do que quando eu não cuido disso, eu crio esses caminhos neurais tão fortes dentro de mim, aqui dentro que a gente cria, no cérebro, que eu já vou para uma segunda experiência, para uma terceira experiência, para uma quarta experiência, e quanto mais experiências eu tenho, nesse sentido, mais reforçam, mas são pernas de mesas mais fortes, que reforçam, e aí eu posso dizer, eu já sabia, comigo sempre é assim, eu sempre vivo isso, é desse jeito mesmo, estou reforçando ainda mais, e essa mesa vai ficando cada vez mais forte, e se a gente não quebrar ela, nós podemos viver 100 anos, repetindo durante 100 anos as mesmas histórias. E agora eu te pergunto, será que é isso que Deus tem para nós quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância? Será que a vida em abundância é uma vida de repetição de padrões? Acho que não, né? Acho que não. Bom, nós precisamos viver o novo de Deus. Deus tem algo novo para nós. O novo de Deus acontece quando acontece a renovação na nossa mente. Necessário vos é nascer de novo. Quando nós fazemos ressignificação das histórias da nossa vida, nós estamos nos preparando o nosso coração para viver o novo de Deus. Gente, o que Deus tem para nós, né? Nem mentes imaginaram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram tudo aquilo que Deus tem guardado para nós. Mas se nós não nos renovarmos, se nós não ressignificarmos a nossa história, o nosso lado humano ganha. Olha que louco. Nós só estamos humanos, né? Mas nós não somos humanos. Acho que todo mundo já sabe disso, né? Nós não somos humanos. Nós estamos humanos. E enquanto humanos, nós temos uma alma e um espírito. O espírito está pronto. A alma tem saudade de coisas que ela nunca viveu. E o corpo, onde inclui o cérebro, fica repetindo a mesma história, nos contando a mesma história, para repetir as histórias, para repetir os padrões, para não viver o novo de Deus. Então a luta aqui na verdade é grande, e a luta aqui é para ressignificar, para que a alma encontre aquilo que ela sonha, para que o espírito nos leve a cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente jamais imaginou o que Deus tem guardado para cada um de nós. Mas sem dar um novo significado, não é impossível, mas fica difícil demais nós vivemos o melhor de Deus, porque a mochila das nossas experiências pesa demais nas nossas costas, e nós podemos andar por aí cansados, sem conseguir acessar essa vida nova. Então o que nós temos para esta semana, o convite que nós temos para essa semana para nós, é olhar, ter coragem para olhar para as nossas histórias, é ter coragem de olhar e dar um novo significado para a nossa vida, para as nossas histórias, para as nossas experiências. O que nós vivemos não quer dizer que seja a verdade. Foi a verdade naquele momento para aquela pessoa, com aquela idade, naquela situação, mas para essa que hoje não é mais verdade. Então ressignificar vai dar para nós uma oportunidade de viver coisas novas, de novas experiências, de novas pessoas,
tudo novo para nossa vida. E isso é a vontade de Deus para nós, por quê? Porque Ele tem sonhos grandes para mim e para você, mas para isso Ele precisa que eu e você, que a gente nasça de novo. Essa vai ser a nossa tarefa para essa semana. E eu vou já alertar vocês aqui, já para terminar, que pode ser, provavelmente vai acontecer, vão vir muitas informações na sua mente. Deus vai dando sinais do que nós precisamos trabalhar. Deus mostra para nós, o Espírito que está dentro de nós, mostrando para nós quais são as histórias, quais são as verdades que nós precisamos dar um novo significado. Muita coisa vai vir na sua mente essa semana. Não perca a oportunidade. Nós vamos trabalhar isso com muita coragem. Né? A palavra de Deus diz: ser forte, corajoso, enfrenta a sua própria história, enfrenta essas verdades que estão dentro de você, que pode ser que não seja tão verdade assim, mas que seja só um tampo de mesa que recebeu reforço com essas pernas aí, você repetindo isso ao longo dos anos. E Deus tem um novo para mim e para você. Manda essa gravação, vai ficar gravada de TV para as pessoas. Vamos atingir o máximo de pessoas. Nós precisamos levar as pessoas que nós amamos a ressignificar as suas experiências de vida para ter uma vida nova e uma vida plena. Um bom dia para você, obrigada pela companhia e nós nos encontramos amanhã falando sobre ressignificação no Thanks God Everyday de terça-feira. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.